Olá, estamos iniciando mais um Para Elas na TV e hoje o tema é sobre esportes. E claro, a gente aproveitou o ambiente aqui da Orla de Porto Alegre, onde as pessoas praticam vários esportes, para que a gente possa falar com várias pessoas que estão aqui neste momento praticando vários esportes e assim trazer os benefícios e as vantagens de praticar esporte, principalmente ao ar livre. Estamos iniciando agora mais um Para Elas para você. Na mensagem do dia de hoje não poderia ser outro. Pratique esporte. Isso faz bem para a sua saúde mental, para a sua saúde física e também te ajuda para a entrega de resultados de produtividade. Este programa tem o apoio da Macro Office, o teu lugar para eventos e negócios. Também temos o apoio da Nelby Rezende, que fez todos os contatos, e também da Priscila Oliveira, que é uma das apoiadoras deste programa. Estamos iniciando agora Para Elas na TV, para você. Estamos aqui iniciando este bloco com a nossa convidada super especial. Ela é a Silvia, ela tem 50 anos, é advogada, mas pratica um esporte muito diferente. E um esporte que exige muita determinação, principalmente nesse frio. Ela viaja aí o Brasilzão afora em várias competições e recentemente esteve no Rio de Janeiro. Silvia, seja muito bem-vinda ao programa Para Elas na TV. Oi, Ana, é um prazer muito grande estar aqui contigo. Te agradeço aí inicialmente esse convite e vou compartilhar aí com as nossos ouvintes um pouquinho da experiência, até para o pessoal conhecer também, né? Hoje somos poucos os praticantes e é tão lindo, tão maravilhoso que eu adoro compartilhar. Olha aí que maravilha, é exatamente essa a ideia, divulgar esportes para que as pessoas possam conhecer mais uma alternativa, quem sabe se apaixonar, como você se apaixonou. Por muito tempo a gente está tentando fazer essa entrevista contigo, É verdade. justamente para trazer essa informação que é muito diferente e a gente gostou muito. Tu que comprou aí uma canoa individual para praticar o esporte durante a pandemia, mas ela não é só canoa o nome, tem alguns nomes diferentes que você estava falando aqui para mim. Me diz qual é o nome do esporte que você O pratica esporte. e por que você iniciou a praticar esse esporte? Então, eu sou praticante eu remo canoa polinésia. Ela é uma canoa que, como eu falei, né, veio da Polinésia e ela é uma canoa que tem vários tipos. Ela tem individual, ela tem para 2 pessoas, ela tem para 3, para 4, para 6. Então, como é que eu descobri esse esporte? Que eu me apaixonei tanto, eu viciei, na verdade, assim, eu me sinto hoje uma pessoa viciada. Em 2016 eu sofri um acidente de carro, na época eu corria poucas distâncias, mas corria, era o que eu gostava de fazer. E eu sofri um acidente, eu quebrei o tornozelo, coloquei parafuso, depois tirei os parafusos, tentei voltar, retomar a vida esportiva, mas na corrida não deu certo, eu acabei não podendo mais correr, desenvolvi ali uma artrose no tornozelo, e o médico me disse para achar outra coisa que não tivesse impacto. Comecei a pedalar, durante algum tempo eu fiz pedal, e um dia eu tô passando na orla do Guaíba e eu vi aquela canoa ali num final de tarde, um pôr de sol, e eu pensei, nossa, eu quero fazer aquilo. E aí, através de amigos, eu descobri o pessoal que remava, me convidei para ir lá. E aí
um amigo que depois se tornou um namorado acabou me apresentando o esporte em 2018 e desde então estou sou uma praticante assídua. Todos os dias a gente aí nós temos um grupo, na verdade na época tinha uma escola ali no Sava, na Vila Assunção, Sava Yacht Club, tinha uma escola de canoa havaiana. Durante algum tempo eu frequentei a escola, era aluna, pagante, até que a escola fechou. Aí eu me associei no clube e já tinham vários alunos que eram sócios do clube. Essa escola fechou e a gente ficou viciado é, em abstinência. Aí a gente reuniu um grupo, esse grupo de ex-alunos que já eram amigos, e a gente comprou nossas próprias canoas. A gente comprou uma primeira canoa, um outro amigo do grupo tinha uma canoa que era da escola e colocou à nossa disposição. E desde então a gente formou aí um grupo de amigos, sócios do clube, do Sava Yacht Clube, que rema canoa havaiana. A gente adquiriu essa canoa e aí a gente começou a se organizar no grupo para fazer as remadas. E aí em seguida veio a pandemia. Aí na pandemia a canoa foi o que salvou a minha mente, né? Além dessa questão física, principalmente a cabeça. O clube fechou, como os demais clubes. Logo que o clube abriu, eu adquiri uma canoa individual, porque a gente não podia fazer nada coletivo. Uso o clube como guardaria dessa canoa. Comecei a fazer isso sozinha, em grupo, mas cada um com canoas individuais. Aí a gente sobreviveu ali à pandemia e depois que reabriu, a gente retomou as atividades do grupo e a gente rema. A gente rema às 6 horas da manhã. No verão isso é maravilhoso, né? A gente vê o sol nascendo, é tudo muito lindo. Mas agora está chegando o inverno novamente, a gente já sobreviveu a alguns, nem todos os praticantes resistem à temperatura do inverno, porque para entrar na canoa, a gente molha, a gente se molha o pé do joelho para baixo, assim, não tem outra forma de entrar. Então, aquele primeiro período, a gente rema molhado. Então, às vezes, está aquele clima agradável de 5, 6 graus, mas a gente está lá. Tem poucos loucos, mas estamos lá remando, vendo o sol nascer, lindo, maravilhoso. E aí acaba sendo uma atividade que eu já fiz cedinho do dia, 8 horas da manhã eu já estou no meu trabalho, feliz, alegre, contente e sorridente. Olha só que maravilha. Sorridente você sempre está, né? E muito corajosa, porque confesso que eu, a essa hora da manhã, nessa água desse jeito gelada, talvez eu não me animaria. Mas quando a gente ama alguma coisa, é por isso que é importante a gente trazer exemplos como o teu, justamente por isso. Quando a gente ama, se apaixona por uma coisa, não vai ser a água gelada que daqui a pouco vai impedir de praticar, né? Eu moro na Zona Norte, na verdade, e esse clube ele fica na Zona Sul. Então, para eu poder estar entrando na água às 6 da manhã, minha rotina começa às 4h30 da manhã. E é até engraçado falar, mas a pessoa que mora mais longe sou eu e é a que chega primeiro. Então, eu chego cedo, eu faço café, eu espero o pessoal, animadíssima. Então, isso também às vezes prejudica um pouquinho a minha vida social, porque eu tenho que dormir cedo, eu acordei cedo, né? Para Sim, poder acordar às 4h30, acaba que a minha noite começa muito cedo, assim, para sim. dar conta. E deixa eu te perguntar, quais são os benefícios que você já percebeu para ti? Igual você já trouxe um exemplo da sua saúde mental, foi o que te salvou durante a pandemia. Mas quais são os benefícios que as pessoas podem adquirir e que aconteceu por você? Tu pode trazer, inclusive, o teu exemplo que melhorou para você a partir do momento que você começou a praticar esse esporte. Ana, eu gosto muito da natureza. Eu tenho um pouco de dificuldade. Claro que para eu poder ter essa prática regular, eu acabo tendo que fazer academia, tá? Acabo tendo que complementar, né, de outra forma em atividades internas, mas eu gosto muito da atividade ao ar livre.
Então, assim, o primeiro ponto que eu destaco é esse contato direto com a natureza, né? A água, que eu gosto muito. A gente acaba vendo o lugar de um outro ponto de vista. Eu tô vendo Porto Alegre, da água para Porto Alegre, sabe? E eu sempre via ao contrário, eu estava ali na terra vendo o Lago Guaíba. O Lago Guaíba é lindo, ele tem o melhor pôr do sol, o mais lindo pôr do sol do mundo, na minha opinião, o nascer do sol. Então, eu poder assistir o sol nascendo, o sol se pondo, daquele ponto de vista, para mim isso é fantástico, porque eu sempre fui muito ligada ao sol, tanto o nascer do sol quanto o pôr do sol. Então, esse é um ponto que mexe muito comigo, assim, poder estar ali conectada com a natureza naquele momento. Mas um diferencial da canoa polinésia, canoa havaiana, é essa conexão com outras pessoas. Na canoa maior, que são 6 pessoas, a gente tem que remar em sincronia. E isso é uma coisa que serve muito também para a vida, sabe? Que se cada um remar de um jeito e a gente não remar juntos, em sincronia na mesma direção, a gente não vai conseguir alcançar o nosso objetivo. Então, eu fiz amigos para a vida, porque é um esporte que une bastante as pessoas. Depois que eu comecei a viajar, em competições, eu conheci muita gente, então a canoa ela me conectou com pessoas daqui, com pessoas de fora. E é uma conexão muito positiva, porque quem está envolvido nesse tipo de esporte já tem uma energia de conexão com a natureza, consigo mesmo, com seu corpo. Então, mudou muito a minha vida nesse aspecto das relações, assim, da conexão com pessoas que têm o mesmo objetivo de vida que eu, que também curtem um sol nascendo, que curtem a prática esportiva. Então, essas conexões são um ponto muito fundamental para mim, e essa sincronia para a vida. E a prática esportiva, ela sempre traz benefício, né? É Sim. meio que uma coisa liga a outra, assim, e tudo se conecta, mente, corpo, espírito, é, amizades. Então, acabou que a canoa tomou conta da minha vida em vários aspectos. Eu me sinto feliz por estar praticando algo, mas eu estou praticando algo com pessoas que se conectam comigo, e aí eu conheço lugares, porque sempre que tem uma competição eu me jogo agora. Desde o ano passado eu estou fazendo isso. Aí eu já fui para Campeonato Brasileiro, eu já fui para festivais, eu já fui para competições menores em outro estado. E é um jeito que eu conheço pessoas, lugares. Então é tudo de bom, né? Sim, inclusive, você ia entrar nessa questão de competição. Você estava no Rio de Janeiro, no Tá. momento que estava passando o ciclone tropical. E como que foi essa competição neste período que o mar estava tão tumultuado, né? Eu fui para o Rio, para o Campeonato Brasileiro de VAR. E já havia uma previsão de que as condições meteorológicas lá ia ter uma entrada de vento naquele final de semana. Foi esse final de semana que passou, ia ter uma entrada de vento. A organização inicial era para uma praia em Niterói, era a praia de Itaipu. A praia de Itaipu é um pouco de mar aberto, eles mudaram para uma praia um pouco mais protegida, que é a praia de São Francisco. E a gente sabia que estaria uma condição diferenciada, só que ela foi muito mais diferenciada do que eu e o público em geral, porque depois da prova a gente conversou bastante a respeito. Então, no horário da minha prova, que foi próximo ao meio-dia de sábado, entrou um vento muito forte, assim, o mar tava marzão, tava muito revolto, e aí a gente era uma equipe de meninas, 6 meninas, a gente não se conhecia, a gente tem uma pessoa em comum que nos conecta nessas competições, então era uma pessoa de cada estado. Eu só conhecia a menina de Santa Catarina, que é gaúcha, tinha
da Bahia, tinha de São Paulo, tinha de Brasília. A gente nunca tinha remado juntas, não se conhecia. E quando começou a ficar difícil a prova, a gente começou a ver canoa virando, canoa entrando água, o pessoal passando perrengue mesmo. E felizmente a gente conseguiu concluir a prova, mas várias embarcações não conseguiram concluir, então foi bem desafiador, eu diria assim, e eu que não tenho essa prática no mar, foi bem difícil, foi um momento em que eu lidei e precisei lidar com muitos medos, desbloquear muitos medos, mas felizmente deu tudo certo, voltamos, finalizamos a prova, todas lindas, maravilhosas, conectadas, felizes, que conseguimos concluir ali com sucesso. Mas foi uma experiência, assim, bem interessante no meu currículo aí de competições. Vocês são maravilhosos, porque só de encarar o marzão para praticar esse esporte, haja coragem, viu? Coisas que eu não É, tenho, o não. Marzão Eu não tenho coragem, não. tava bravo. Mas, Silvia, o nosso tempo está acabando. Eu adoraria ficar aqui à tarde te ouvindo, ouvindo as tuas histórias referente à prática desse esporte que é tão maravilhosa. Mas eu vou pedir para você deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Porto Alegre ainda não tem, assim, tantos, tem já um grupo, né, bem envolvido com a prática, mas ali no Savaiete Club tem uma escola, a Ho'oponopono, então quem quiser um dia ir lá conhecer, experimentar, ver como é que é a canoa, o único efeito colateral é que vicia, assim, eu tenho que avisar que é altamente viciante, mas quem quiser arriscar, experimentar dessa droga, né, está convidado aí a conhecer, e seria ótimo a gente poder ampliar, ter mais gente, porque é uma conexão realmente, ela é muito maravilhosa, muito positiva, só traz coisas boas. Eu adoro esportes. Quando Vamos estiver lá, no verão e a água vamos. estiver mais quentinha, vou lá conhecer também. Mas, Silvia, muita gratidão, tá, pela tua participação, por estar Ah, eu que te por agradeço esse compartilhar convite comigo. maravilhoso aí, poder compartilhar o meu esporte com todo mundo. Enfim, a gente conseguiu fazer essa entrevista, mas muita gratidão. Espero vê-la novamente em várias outras entrevistas. E você, que ficou aqui conosco até agora, saiba que ainda tem mais para elas para você. O orgulho de fazer parte de um povo, de uma história e de um lugar que amamos é um sentimento tão forte que, ao cantar o hino desse lugar, costumamos colocar a mão no coração. É como se a gente precisasse acalmá-lo, segurá-lo no peito. O orgulho de ser gaúcho é isso: amor pela nossa terra, nossa história, nossos valores e nossa gente. E hoje, ver o Rio Grande crescendo novamente, vencendo desafios e transformando para melhor a vida de milhões de pessoas, é um orgulho que reencontramos pulsando forte outra vez. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. A gente vive as praças de Porto Alegre. A gente vive de um lado para o outro da cidade. A gente vive a orla. A gente vive uma cidade mais iluminada. A gente vive a nossa arte. A Prefeitura de Porto Alegre trabalha todos os dias para entregar a cidade que os porto-alegrenses merecem. E você também pode fazer a sua parte, não jogando sujeira no chão, separando o seu lixo e respeitando aquilo que é de todos, inclusive seu. Vamos cuidar e fazer de Porto Alegre uma cidade ainda melhor de se viver. E se a gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre.
Em Porto Alegre, a MacroOffice é a solução completa em espaços multiuso para eventos corporativos, locação de escritórios, self-storage e endereço fiscal. Com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado, criança cantando esse refrão. Água Loucos é pura diversão. Faça chuva ou faça... E neste bloco do Para Elas na TV falando sobre esporte, não podia faltar, né? Um personal trainer, ele, o Pablo da Cruz, que foi o meu professor na academia, quando eu fazia lá minhas atividades na academia, né, gente? Que a gente precisa sempre fazer essas atividades e a gente precisa de profissionais que nos orientem. E em muitas conversas que eu tive com o Pablo ali, enquanto ele me incentivava, aquele momento, né, que nem sempre a gente gosta, mas é necessário, é importante e é preciso, ele conversava comigo referente à visão que ele tinha da importância das mulheres fazerem exercício físico. E nada mais conecta com a gente do que justamente pessoas que percebem isso, que a gente precisa sempre estar em constante melhora do nosso corpo e da nossa mente. Seja muito bem-vindo, Pablo, ao programa Para Elas. Obrigado, Ana. Obrigado pela oportunidade. Primeiro, gostaria de agradecer vir aqui nesse espaço, poder falar de saúde. O profissional de saúde sempre tem a função de propagar essa ideia e fazer com que as pessoas se conscientizem cada vez mais da importância da prática de exercício físico. É bom a gente trazer essa consciência, né? E a vontade também. Eu falo isso porque nem sempre a gente está com vontade de fazer exercícios. No entanto, é necessário e é importante. Ter um personal trainer pra gente, ele é um profissional que contribui, né, com esse desenvolvimento, com essa vontade, porque ter alguém que nos motive, que entenda, que oriente a como fazer certo, porque isso é muito importante, não é só fazer desembestado, né, fazer de forma correta, e a gente precisa de olhar de pessoas que são profissionais, né, Pablo? Exato, exato. Esse olhar clínico e olhar com critério, principalmente para a prática de exercício, é fundamental. E para isso, nada melhor que um profissional qualificado para estar acompanhando, né? Acompanhando essas práticas de esportes, exercícios, de uma forma geral. E o comprometimento com pessoas é o que vai dar uma maior sequência e, consequentemente, maiores resultados, maiores benefícios, né?
A gente sabe que o corpo da mulher é diferente do corpo do homem, que tem necessidades diferentes e funcionamentos diferentes também. Muitas vezes, aquele exercício que o homem faz e que deixa a barriguinha dele travada, que é diferente da mulher, que a gente tem essa maior dificuldade, né? É preciso ter esses profissionais que olhem essa diferença e promovam as atividades de acordo com a necessidade. E o Pablo é uma dessas pessoas. Inclusive, ele tem todo um pensamento de cuidados específico para as mulheres, né, Pablo? Com certeza, com certeza. Nesse período da menopausa, acontecem muitas mudanças físicas e hormonais no corpo da mulher. Pablo, existem momentos na vida da mulher que elas precisam de uma atenção mais específica. Na verdade, esse momento é a vida desde quando nasce até quando morre, né? Mas as transformações do corpo, da idade, transformações hormonais, acaba comprometendo muitas vezes aquele resultado mais rápido que a gente quer obter, falando-se de exercícios físicos, de mudança de corpo. E tu que atua nessa área de promover justamente exercícios com qualidades para que as mulheres consigam alcançar alguns objetivos específicos, tu entende esse processo de que, por exemplo, na menopausa, não é de qualquer jeito, não é qualquer exercício, não é qualquer profissional que saiba lidar com a mulher neste momento, né? Com certeza, com certeza. Nessa fase da menopausa, mais do que nunca, os exercícios têm que ser direcionado e individualizado para a mulher. E ter um profissional que acompanhe essa mulher, que pegue pela mão dela e diga, vamos fazer da forma correta, vamos cuidar da tua coluna, é de suma importância. Principalmente para reduzir os sintomas da menopausa. Olha, gente, eu vou ser sincera aqui, reduzir sintomas da menopausa, mas também trazer aquela silhueta tão esperada, né? Porque a gente sabe o quão difícil é manter e o quão difícil é a gente voltar para uma silhueta que a gente já teve anteriormente, né? Eu tô passando por isso, sei bem como que é, e a gente percebe que quanto mais velha a gente vai ficando, mais difícil é para isso acontecer, né? E a gente tem essa diferença do corpo da mulher para o corpo do homem, que o homem, de certa forma, tem uma facilidade maior de pegar músculo, de deixar algumas partes mais rígidas, e a gente tem que trabalhar, muitas vezes, com exercícios mais específicos. Não são os mesmos exercícios que se passa para o homem que se passa para a mulher, né? Com certeza, com certeza. Principalmente para diminuir a silhueta, exercícios de alta intensidade vão fazer com que a queima calórica seja maior. Então, é diferente a abordagem de um treinamento para homens e para mulheres, com certeza. E também tem a questão do objetivo. Eu falei aqui logo do meu, né? Mexer na silhueta, porque aquela pancinha, o buchinho que não larga da gente, né? E a gente pensa assim, é só exercício, fazer um monte de exercício e se matar como louco, de uma vez só vou lá um dia na academia, um dia por semana e olhe lá e acho que isso vai dar resultado. É assim que funciona? Com certeza não, com certeza não. A gente tendo critério na escolha dos exercícios e como vão ser elaborados e executados esses exercícios, são um ponto divisor de águas, assim, para uma boa aderência, para que o programa de exercícios tenha continuidade ao longo do tempo, né? Não adianta, como tu falou, Ana, em querer fazer tudo de uma vez. A gente vive uma sociedade muito imediatista, que quer tudo para ontem, só que se a mulher não teve um hábito saudável de cuidar da alimentação, praticar exercícios ao longo da vida, não vai ser em 1-2 meses que ela vai ter aquela redução na silhueta. O comprometimento com os exercícios é o que vai trazer os benefícios a longo prazo, como eu já tinha dito. E ter um olhar criterioso para a prescrição desses exercícios é de fundamental importância.
Olha só, que maravilhoso, que importante, porque muitas vezes a gente justamente se perde aí na questão do foco, da constância, de ser criterioso sobre o que a gente quer fazer, de acordo também com o objetivo que a gente quer alcançar. E a gente está trazendo hoje o tema de esporte, mas o esporte não é só aquela atividade física que se faz dentro de um ambiente específico, como numa quadra de futebol ou numa quadra de vôlei. Isso eu estou trazendo os esportes mais populares, né? Eles também podem ser feitos ao ar livre. Quais exemplos de esporte que você pode trazer, que a pessoa pode fazer muitas vezes sem precisar de uma rede, sem precisar de uma bola, que contribui com essa questão da saúde, né? Porque a gente faz os esportes, exercícios físicos para manter o shape, para manter o corpício em cima, mas também a gente tem que pensar muito na questão da saúde, né, professor? Com certeza, com certeza. Ter o hábito de fazer caminhadas matinais é um belo exemplo de esportes que tem grande aderência, né? E ter um grupo, digamos, uma amiga, você, mulher, pode convidar a sua amiga e adicionar isso na sua rotina de praticar caminhadas matinais. Outro exemplo de esporte, corrida, mais orientada, certamente. Aqueles próprios espaços de praças é um bom incentivo para que a mulher não fique naquele nível de sedentarismo, não fique só sentada, não só assistindo a novela, e para que saia para a rua para movimentar o corpo. Isso é importante. Sair desse nível de sedentarismo é fundamental. E você sugeriu, né, que a pessoa tenha um grupo de incentivo ou uma amiga, mas também um profissional, um personal trainer, né? A gente pode chamar um personal trainer para poder fazer essa atividade conosco, né? Sim, certamente, certamente. Colegas de profissão são sempre... estão cada vez mais, na verdade, em maior número e sempre um contato para tirar suas dúvidas. Não faça exercícios pondo em risco a sua própria saúde. Tenha sempre a assessoria ou suporte de um bom profissional. É o que vai te trazer maior continuidade e com certeza colher os resultados, os benefícios dessas práticas. Tem alguma advertência referente a qualquer pessoa pode fazer exercício físico, ou você traz alguma observação para essa pessoa buscar um profissional da área da saúde, como um médico, para fazer aquele check-up antes da pessoa sair por aí desembestada correndo, igual você falou sobre ter cuidado referente a isso, ou fazendo uma atividade que daqui a pouco a pessoa não pode? Sim, com certeza. O acompanhamento com o ginecologista, o acompanhamento com o cardiologista é fundamental para dar segurança para a prática desses exercícios, principalmente em alta intensidade. O efeito da queima de gordura, ele é potencializado em exercícios em alta intensidade. Então, para que tu consiga alcançar esse exercício em alta intensidade de forma segura, é sempre importante ter um respaldo médico, né? Fazer os exames laboratoriais, saber como estão os níveis no sangue, para que esses exercícios sejam seguros e não ponha em risco aquilo que você está indo buscar, que é a saúde. Então, eu vou te fazer mais uma pergunta. Para a mulher que está no período menstrual, e isso acontece com todas as mulheres saudáveis que têm útero e que não passaram ainda do estágio da menopausa, qual o exercício que ela pode fazer em casa daqui a pouco que pode aliviar esses sintomas? Exercícios com baixa intensidade, como eu já mencionei, a caminhada, exercícios em alta intensidade durante o ciclo menstrual não são indicados, principalmente porque tem a questão hormonal da mulher que oscila muito. Então, fazer exercícios em moderada a baixa intensidade nesse momento crítico do mês que eu sei como que é para a mulherada é mais indicado.
Perfeito. E para quem quiser contratar o Pablo para fazer esse acompanhamento profissional, qualificado e especializado, porque eu sei que você personaliza as atividades de acordo com cada mulher e de acordo com os objetivos que elas querem alcançar, como fazemos para entrar em contato contigo? Só procurar lá no Instagram como Pablo Personal 10. Estarei lá à disposição para poder ajudar. Eu vou pedir então para você deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo referente aos benefícios, né, de se fazer esse esporte e um convite também para que as pessoas façam a adesão de práticas de exercícios. Então, eu acredito que a saúde é o nosso bem mais importante. Então, se você não tem o hábito de praticar esportes, nunca é tarde. Sempre é hora de começar a cuidar do nosso bem mais precioso, que é a nossa saúde. Pablo, gratidão por ter vindo aqui, ter participado do nosso programa, trazer todas essas informações, contribuir com a melhoria física, né, e mental, porque a gente sabe que quando a gente trabalha o nosso corpo físico por meio dos exercícios físicos, a gente também está trabalhando o nosso mental, pelo menos para mim é assim, funciona muito bem. É uma forma de eu descarregar o estresse por meio do exercício, das atividades físicas, e isso é muito importante que as pessoas tenham esse conhecimento, porque muitas vezes não entendem, né, como podem melhorar o estresse, o dia a dia, o cansaço, e os exercícios físicos, os esportes promovem isso, né? Com certeza, com certeza. Com certeza vocês já devem ter ouvido aquela máxima de corpo sã, mente sã. Não é só o físico, é o mental também. Gratidão. Até mais, Pablo. Gratidão. E você que esteve conosco até aqui, saiba que temos mais para elas para você. Em Porto Alegre, a MacroOffice é a solução completa em espaços multiuso para eventos corporativos, locação de escritórios, self-storage e endereço fiscal. Com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado criança cantando esse refrão. Água Loucos é pura diversão. Faça chuva ou faça...
Estamos aqui agora, neste bloco, com a Carla Carbonell, ela que é enfermeira e, gente, pasmem, chamei ela para fazer essa entrevista aqui, ela estava jogando vôlei com um grupo de jovens e eu achei muito interessante, porque, Carla, a gente não tem o costume de ver muitas pessoas maduras compartilhando espaço, principalmente em grupos e ao ar livre com outros jovens. Como é isso para você? Com certeza, tudo bem? Então, o que acontece? Eu sempre incentivei a minha família, eu tenho 4 filhos, né? Incentivei sempre a minha família a fazer esportes, eu faço esporte há muito tempo, e eles acabam que adoram aderir a essa junção com alguém mais velho, né? Então a gente tem grupos no WhatsApp, no Instagram, e quem quiser se motivar e quiser, a gente se reúne. Hoje em dia a gente está fazendo isso na orla, mas a gente anda de bicicleta, a gente corre, o povo, né? Quem quiser aderir, é livre. O que nós fizemos? Eu, como profissional da área da saúde, e muitos outros colegas meus, vários outros que gostam de esporte, a gente tenta aderir o máximo de pessoas na boa alimentação, na função de acordar cedo, ter regras, beber pode, com limite. Então é isso que a gente adere. Eu gosto e eles gostam muito e deu muito certo, sim. Olha só que maravilha, esse grupo é fechado ou ele é aberto? Não, ele é aberto. Nós começamos com um grupo familiar, que é eu e meus 4 filhos. Eu tenho 2 meninos gêmeos, tenho uma menina de 26 anos e uma de 15. Então a gente começou na brincadeira, o vôlei. E a gente vem de bicicleta de 12 quilômetros para cá. Quase todos vêm, nem todos, porque tem alguns preguiçosos. E aqui a gente se reúne. Nós temos o grupo aberto e tem grupos fechados. Porque tem alguns que não gostam de jogar com alguém que joga um pouco melhor ou um pouco não tão bem. Então a gente se divide. Mas na grande maioria é aberto. Ah, quer jogar? Vamos jogar, a gente já bota no grupo. Olha só, e pode divulgar o número aqui? Pode, nós estamos sempre domingos e segundas na orla, em torno de 15 a 20 horas. Em várias quadras, porque isso depende da prefeitura, da marcação, né? Então a gente está sempre por aqui, a família. A família é certo que vai estar, daí quem está chegando é agregado e que é muito bem-vindo. Olha só que maravilhoso, então a gente coloca aqui o número para vocês, para quem quiser participar do grupo, entre em contato com a Carla, pede para adicionar, vem fazer esporte aqui na orla com todo esse grupo, com a família da Carla, que foi super receptiva a estar aqui conversando com a gente sobre esse tema. E Carla, você disse que incentiva a sua família e que vocês são adeptos aos esportes. Sim. Quais são os motivos que você incentiva e quais os benefícios que você vê em fazer os esportes? De uma maneira em geral, eu também fui incentivada, né? Eu não tive uma infância maravilhosa, então eu aprendi na escola que se, além de tu estudar, tu não tiver uma prática de boa alimentação, a coisa não vai fluir. Então, através disso, eu sou caçula de 5 filhos, fui criada sozinha, perdi os pais muito jovens, então eu tive que ir à luta, tanto quanto qualquer pessoa, né? E aí eu gostei dessa prática, me fez bem, eu tenho uma saúde boa, eu tô com 51 anos, hoje em dia o que mais me derrubou seria o Covid, que quase todo mundo, porque eu trabalho na área da saúde, mas o resto de benefícios são muitos e que eu passo para os meus filhos e quem quiser praticar também. O esporte é ideal de 8 a 80 ou de 0 a 100, depende de como fazer. Mesmo que a pessoa seja sedentária, nunca é empecilho. Ela vai ser sedentária agora, daqui a um tempo ela já vai pegar como funciona, o que vai fazer e aí vai pegando prática. Tem que gostar. E para as pessoas que são sedentárias e se motivaram com o teu depoimento e querem iniciar, qual o esporte que você sugere para elas iniciarem? Então, não existe um esporte adequado para qualquer pessoa, desde que seja esporte. Uma caminhada, claro que a pessoa sedentária não vai sair correndo 1 quilômetro, 2, não é assim, mas uma caminhada, olhar uma academia, se incentivar com alguma coisa, procurar uma ajuda profissional, de personal ou até do seu próprio médico, cardiologista, porque nem todas as pessoas podem fazer qualquer tipo de esporte, né? Mas o mínimo querer já é muita coisa. Eu vou participar. Seja para emagrecer, para ficar mais jovem, para cuidar da pele, para ser feliz, para conversar com pessoas, é bom para tudo. Socializar, né? Sim. Porque o esporte também é muito social. A gente conhece muita gente e acaba trocando informações e por aí vai.
Olha só que maravilhoso. Carla, muita gratidão por ter se disponibilizado para fazer essa entrevista conosco aqui e trazer todas essas informações. Com certeza eu serei uma das pessoas adeptas a praticar esportes aí com vocês. De quando em quando eu também estou aqui na orla. Isso, não tem frio, não tem nada. O que nos desagrada um pouco é a chuva, né? Aí com chuva a gente já fica mais de molho, assim. Mais frio, gente, eu tô aqui semi-nua, louca de calor, porque eu tava jogando, agora já tá me dando frio. Sim, então corre lá, volta pro seu vôlei que a gente vai dar continuidade aqui. Certo, muito obrigada. Beijo. Estamos aqui agora falando com a Paula, mãe do Caetano, que está aqui incentivando o filho a praticar esporte, nesse caso o futebol. Paula, seja muito bem-vinda ao programa Para Elas na TV. Como é para ti trazer o seu filho para praticar esportes e quantos anos o Caetano tem? O Caetano tem 7 anos e ele pratica esporte desde que ele tem 6 meses. Ele faz natação, faz jiu-jitsu e futebol. E final de semana é futebol na praça, Deus o livre que não consiga jogar uma bolinha. Quais os benefícios que você percebe para o seu filho ao praticar esporte? O que contribuiu para ele fazer a natação desde cedo, para ele fazer o jiu-jitsu, que é uma arte marcial, e também o futebol? A gente começou com a natação porque ele era pequeno, né, bebê, mas a gente acha importante que tenha um esporte sempre, durante toda a vida, para todos os benefícios que a gente já sabe para a saúde, né? E após, quando ele fez 5 anos, ele foi para o jiu-jitsu, porque daí aprende a ter limites, aprende a ter respeito pelo mestre no tatame, a desenvolver a coordenação motora, a aprender a cair, né? O futebol é porque é aquela paixão nacional, né? E aí, como o pai dele também ama muito o futebol, ele acabou indo também pro futebol, aí ajuda na socialização, né? Aumenta a rede de amigos, né, que eles têm, aumenta gasta energia, né, que eles têm muito. Então, para isso que a gente acha muito importante o esporte na vida das crianças. E como ficou a coordenação motora dele? Como é essa questão antes e depois, por exemplo, que ele começou a fazer jiu-jitsu? Porque ele começou já com 5 anos. Então, apesar dele estar no período de desenvolvimento, houve uma percepção de mudança, de coordenação motora, de comportamento, quando ele entrou no jiu-jitsu? Eu vou dizer que eu acho que eu percebi melhor na coordenação daí no futebol. Porque daí eles faziam aqueles exercícios de vai para um lado, zigue-zague, espera o colega. E no jiu-jitsu a gente percebeu no rola, quando vai aumentando a dificuldade de virar cambalhota, de costas, de lado. Então, assim, todos esses esportes, claro que quem não puder fazer todos, mas assim, um pelo menos, ajuda muito na melhoria da coordenação motora, até porque eles estão em idade pré-escolar, né, ou já alfabetização. Então, tudo isso ajuda para poder se desgastar, para ter concentração para estudar. Olha só que maravilhoso, porque tem uma coisa aí que eu não tinha pensado, que era justamente essa questão da prática de cada esporte trazer um benefício diferente, né? Sim, eu acho que se complementam, assim, né? O jiu-jitsu a gente gosta muito pelo respeito ao mestre, tem que pedir licença para entrar no tatame, tem que pedir licença para sair, não pode gritar, enfim, tem milhares de coisas que a gente quer para que seja bom dentro de casa e na sociedade, e o jiu-jitsu eu acho assim indispensável para menino, principalmente, eu acho indispensável para que o judô, né, uma arte marcial, para que eles tenham aprendido esse respeito, assim. É uma convivência bastante masculina, tá? Por mais que tenham mulheres bastante no tatame, é uma coisa mais masculina ainda, eles se respeitam, aprendem os seus limites ali. O futebol é legal porque tem essa coisa da turma, de fazer times, de socializar, mas a coordenação motora em todos eles eu acho bem importante, porque todos eles têm, antes de começar, tipo assim, o rola no jiu-jitsu ou o jogo em si, eles fazem os treinos separados e ajuda muito a coordenação motora. Olha só que maravilhoso, mas você falou uma coisa que me chamou a atenção, a questão de ter meninas fazendo jiu-jitsu também, e como que é a convivência dele com outras meninas, porque dentro do jiu-jitsu e fora, porque pelo que você está trazendo, né, sim, isso reflete no dia a dia. Sim, acredito que assim, é muito respeitosa. No jiu-jitsu tem poucas meninas, claro, no futebol tem menos ainda, porque é separado assim meio que por, até tem acho que 1 ou 2
colegas meninas no futebol, mas realmente é muito menos. E eles acredito que eles criam muito mais respeito, porque eles têm que aprender a não machucar na hora da luta, eles têm que aprender a saber que é uma menina, por mais que ela esteja ali lutando, o professor sempre fala, cuidado, é uma menina, tu tem que ter essa noção. Eu acho que cria uma noção de respeito, tanto com o outro quanto com a mulher, muito maior do que quem não que não pratica esses esportes, né? Olha só que maravilhoso, principalmente quando você traz essa questão do respeito ao outro. Por quê? Muitas pessoas ainda têm aquele pensamento de eu não vou colocar meu filho nessas artes marciais que são mais agressivas, porque tem a possibilidade de deixar a criança mais agressiva. E pelo que a gente percebe, é o contrário, né? Uma das frases que eles usam muito no jiu-jitsu é quem luta não briga. É diferente de tu estar lutando ali, eles sabem da força que eles têm, eles sabem lidar com aquela força, e por eles saberem aquilo que ele tem, eles não usam no momento errado. Se tu não tá numa arte marcial, se tu não tá num esporte que te ajude a entender a condição de força que tu tem, quando acontece uma sensação, tu não sabe se segurar, tu não tem essa capacidade de... essa inteligência, eu tava procurando isso, essa inteligência emocional daquela situação. Então é muito melhor os meninos que lutam no tatame do que aqueles que não fazem nada, chegam no colégio e estão sempre brigando. Olha só, que maravilhoso. Paula, gratidão pela tua fala, por trazer esses conhecimentos pra gente, real, de uma mãe que vivencia isso, não só uma questão da teoria, mas eu vou pedir pra você deixar uma mensagem para as mães que estão nos ouvindo, tanto mães de meninos quanto mães de meninas, para que elas também incentivem seus filhos a praticarem esportes. A minha mensagem é que todas as crianças deveriam praticar esporte, uma arte marcial, assim, pra mim acho que se tiver que escolher uma, eu escolheria uma arte marcial, e se não puder pagar, existem milhares de locais que têm incentivo a isso, né? Eu acho que assim, é indispensável para tudo, para a criança ficar mais calma, para ela se concentrar melhor na escola, para ter mais educação em casa, para ficar junto com a educação dos pais, né? Porque daí aí tu tem alguma coisa que te auxilie junto ali, outras pessoas botando limites, não só a mãe e o pai dentro de casa. Eu acho indispensável. Gratidão, Paula, e vocês que estiveram conosco até agora, saiba que ainda tem mais para elas para vocês. Em Porto Alegre, a MacroOffice é a solução completa em espaços multiuso para eventos corporativos, locação de escritórios, self-storage e endereço fiscal. Com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado criança cantando esse refrão. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça... Este foi o programa Para Elas na TV sobre esporte, com várias informações. Professor
Pablo Cruz, que trouxe aqui a sua expertise na área de esportes, principalmente esportes dentro da academia que podem ser desenvolvidos, mas a gente também teve aquela conversa com várias pessoas que praticam o esporte ao ar livre. Até a próxima no Para Elas na TV, nas quintas-feiras, às 15 horas. Até lá!